Imagina que você tá devendo até o Forever no SPC e acaba topando participar de um sequestro cujo alvo é a Abigail, uma adorável bailarina cujo papai é montado na grana. O problema é que o esconderijo que você acaba tendo que esconder a leite com pera é assombrado pelo que aparenta ser um vampiro. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Abigail, filme lançado neste ano de 2024 e que é da mesma galera que fez o excelente Casamento Sangrento de 2019, outro filme que eu tive o prazer de trazer aqui pro canal. Vem comigo pro resumo dessa trama e aprender tudo que poderia ser feito para colocar a criatura sinistra debaixo da terra sem dó. Porém antes, coloca o crucifixo em cima desse botão da inscrição e acerta esse like com um cordão de alho. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos Joey, ou pra quem viu meus vídeos falando de Pânico 5 e Pânico 6, a Anitta americana. Ela tá esperando uma carona no beco quando um furgão encosta pra ela entrar, o que é sinal de mais uma noite de trabalho se iniciando, já que ela embala o pirulito pra viagem. Eu realmente espero que você não coma isso depois. Enfim, a garota se encontra com alguns caras quando vemos uma garotinha leite com pera chamada Abigail glamurosamente apresentando uma peça de balé pro Clube do Homem Invisível, já que não tem uma viva alma curtindo o show que ela tá dando. Dane-se porque ela termina a parada e entra no carro, que é gentilmente dirigido pelo motorista dela. O que a Abigail não sabia era que Joey, um bando de capanga mais burro do que os personagens de Pânico na Floresta, já tinha entrado na casa dela pra sequestrá-la. A gente vê um dos brucutus tentando tapar a boca da menina, porém ela continua com um ataque de pelanca e força Joey a aplicar um sedativo nela. O grupo então coloca a pela saco numa bolsa de academia que nem lixo e atiram de casa, porém um bando de conhecidos de Abigail chega bem na hora e quase dão de cara com os meliantes. Infelizmente a quadrilha acaba escapando com um prêmio, sendo que os caras dirigem até uma mansão longe da cidade onde se encontra o comandante do crime. Nesse caso o ex-proprietário dos Pollos Hermanos, ninguém mais ninguém menos do que Gus Fring. O cara diz pro grupo ficar de olho na garota pelas próximas 24 horas, já que o plano dele é pedir o resgate pro pai da mocinha pela bagatela de 50 milhões de dólares. Não bastando isso, Gus ainda obriga todos os membros da gangue a colocarem os celulares numa sacola que ele leva embora com o pretexto de evitar que eles sejam rastreados. Cara, isso não faz o menor sentido. Como raiz a polícia vai rastrear alguém se ela não sabe quem foi que sequestrou a menina? Isso deveria ter servido de alerta para os imbecis se negarem a fazer isso, mas não, eles simplesmente abrem mão do único jeito de se comunicar com as pessoas da cidade. Por falar nesse grupo, vamos aos nomes. Além de Joey, a gente tem um ex-policial chamado Frank, Rickles, um ex-fuzileiro naval, a hacker Sammy, o piloto de fuga chamado Jim e um crossfiteiro capenga chamado Peter. Todos eles ficam na mansão esperando o dia passar, até que a Anitta americana decide dar uma conferida no estado de Abigail. A garota tá assustada e pede que Joey tire a venda dos olhos dela e inverta a posição das algemas que estão machucando os bracinhos dela. Como a Anitta é a mãe de um garotinho, ela é meio tanga frouxa e acaba cedendo ao pedido de Abigail. A garotinha então pergunta o motivo do sequestro e a mulher responde que tudo vai acabar logo e que eles não vão machucá-la. E aí que a Abigail diz que o pai dela é muito perigoso e que ela sente muito pelo que vai acontecer com a Anitta e os outros meliantes. Isso acaba preocupando a mulher, que decide trocar uma ideia com o Frank. O cara não dá muita bola de primeira e todo mundo decide explorar a casa, porque sim. Com eles se separam, vemos Jim dando uma fuçada na cozinha quando de repente o algo puxa. O cara tenta gritar, mas é em vão, já que ninguém exceto Sammy o escuta. Cara, isso também não faz sentido nenhum. Se o trabalho deles é vigiar a porcaria da bailarina, significa que a gangue tinha que estar se comunicando a todo momento. Eu digo isso porque a polícia poderia forçar a entrada na casa, ou até mesmo a situação de Abigail, que poderia tentar uma fuga. Sendo assim, todo mundo aí deveria estar equipado com uma escuta no ouvido, ou pelo menos ter um walkie-talkie. Se Jim tivesse uma maneira de entrar em contato com o grupo, poderia ter pedido ajuda, principalmente quando o resto dos lazarentos estava armado com pistolas. Dane-se, porque quando Sam vai conferir a origem do barulho, ela percebe que Jim perdeu a cabeça, literalmente, o que deixa o grupo todo em choque. É aí que Frank pega o ar com a intimidação insolente da garotinha e vai tirar satisfação com a danada, perguntando de quem que ela é filha. É aí que Abigail revela que o papai dela é ninguém mais, ninguém menos do que Christoph Lazar, um mafioso conhecido por ser o cara mais casca-grossa do mundo do crime. Não dá outra e o desespero bate forte, já que eles conhecem muito bem a reputação do lazarento. Isso faz Rickles desistir do sequestro e ir embora da mansão, o que lamento, mas não será possível devido às portas estarem trancadas por uma grade de proteção. Doidos da vida, ele e Peter tentam
tentam forçar a grade, o que só ativa o mecanismo de proteção da casa, trancando todo mundo de vez, à medida que barreiras de madeira bloqueiam as portas e janelas. Rickles então fala pra Anitta Americana que vai procurar por uma saída, que nesse caso é direto pro além, já que em menos de 10 segundos o cara reaparece todo comido e deixa a garota em choque. Os caras do grupo então pegam pilha e decidem finalizar a Abigail para não se queimarem com o rei do crime. O problema é que enquanto eles discutem, a garota magicamente começa a fazer pressão nos ossos para se libertar das algemas, revelando que a garota dançarina na verdade é um bicho feio da peste, conhecido pelos fãs do Blade como um vampiro. Não demora muito pra garotinha pular no cangote deles, porém Frank pensa rápido e dá-lhe uma headshotada pra garota ficar esperta. Infelizmente a bala dele não faz o mínimo de estrago em Abigail. O pessoal então tranca o demônio no quarto e pensa no que fazer, o que praticamente obriga a galera a apelar pro que Hollywood ensinou na hora de finalizar um vampiro. E sim, eu tô me referindo a dentes de ar, estacas de madeira e crucifixos. A Anitta Americana diz que não vai participar da sessão de linchamento coletivo, já que ela ainda acha que negociar a vida de Abigail pela deles é uma ideia melhor. Lembra desse detalhe que eu já volto nisso. O problema é que quando eles vão tentar usar essas paradas, não dá muito bom pro lado deles, e cada um toma um sacode da capirotinha, já que o alho e o crucifixo não funcionam. A única coisa que parece causar dano é a estaca, que Frank burramente não consegue acertar em Abigail, sendo que a garotinha prefere dar um pouco do mesmo remédio pra ele. O trio parada burra então bate em retirada, e a Anitta tira um barato com a cara deles, dizendo que ela tem uma ideia melhor: aplicar o último sedativo no lombo da criatura e aprender em algum lugar da casa. A mulher realmente vacilou nessa, já que ela pelo menos poderia ter sugerido isso antes de Frank e companhia tomarem um sacode. O pessoal então coloca o plano em ação, só que mano, derrotar qualquer filme de terror consiste em seguir regras básicas tipo essas: não seja um idiota e não importa o que aconteça, jamais se separe do grupo. Portanto, alguém me explica por que cada Zé Ruela aí vai pra um lugar diferente da casa? Eles já viram que armas de fogo não funcionam em Abigail, portanto não teriam nada pra se defender caso dessem de cara com ela. Sendo assim, a força bruta ainda é a melhor solução, portanto os quatro aí deveriam ter ficado juntos. Nesse meio tempo, Sammy acaba pisando no lugar errado e cai numa piscina subterrânea, onde ela vê dezenas de presuntos com prazo de validade expirado há muito tempo, o que dá mais 34 pra nossa contagem. Dane-se, porque Peter começa a ser perseguido pela danada e a leva até o resto do grupo, porém Sammy acaba sendo mordida no braço. Felizmente Peter amassa a danadinha no chão e a Anitta mete o relaxante na veia dela. O quarteto burrástico então prende a garota numa grade e mais uma vez é um road nesse filme. Se vocês repararem bem, Abigail tem dificuldade para se soltar das algemas se elas estiverem nas costas dela, já que a garotinha precisa quebrar os ossos da mão para se soltar. Portanto, os ramilões aí deveriam ter amarrado a capirotinha com os braços presos na grade, o que a impediria de usar a super força para fugir, mas não, bora deixar a tinhosa com as mãos livres e soltas. Outro jeito de derrotar a garota seria usar uma das estacas para perfurar o coração enquanto ela estivesse dormindo, mas não, bora não fazer absolutamente nada. Enfim, Abigail começa a soltar a bosta no ventilador e diz ter séculos de vida. Ela também revela que o Gus Fring trabalha pra ela e que a tarefa do cara é pegar pessoas que já trabalharam pra empresa do pai dela e que por sinal fizeram cagadinha na ocasião. Pra atrair o interesse dessas pessoas, o capanga promete o tal resgate de 50 milhões de dólares, sendo que na verdade o papel dos meliantes é basicamente servir de marmita pra vampirinha danada. Ela diz saber a identidade de cada um deles, sendo que Sammy era uma hacker que roubava dinheiro dos pais, Peter era um quebrador de pescoço profissional, Frank era um ex-detetive que tentou se filtrar na organização do pai dela e se corrompeu, e por fim a Anitta, que foi expulsa do exército por exagerar no uso pessoal de morfina. O pior é que a mulher foi atender no SUS do submundo do crime e acabou ferrando a vida de um importante colaborador da firma do mal. Não bastando essa treta, Abigail também revela que Anitta parou de cuidar do próprio filho, o que faz a mulher pegar ar e deduzir que a vampirinha do mal aí tá fazendo tudo isso porque ela quer chamar a atenção do pai, o que Abigail confirma, dizendo que o vampirão parou de se importar com ela há muito tempo. O pessoal então decide tirar um ronco e deixa o Frank de babá da garota, porém ela só tava brincando com os humanos e consegue derrubar o portão sem dificuldade. Quando o ex-policial vai virar marmita, a Anitta aparece e quebra a madeira da janela, o que faz os raios solares tocarem a Abigail e explodirem a linda mãozinha dela. Nessas horas eu me pergunto, será que eles não poderiam ter escapado por essa passagem aí? O vidro parece ser fácil de quebrar e não tem nenhuma grade de proteção nele. Dane-se, porque a mãozinha de Abigail começa a se regenerar, que deixa o pessoal assustado a ponto deles correrem para a biblioteca da mansão. Lá eles veem outra janela do tamanho da minha cabeça, sendo que eles poderiam ter usado as mesas e cadeiras do local para chegar até lá e escaparem logo em seguida, mas não, porque eles preferem ficar ali desabafando sobre as experiências da vida enquanto a luz
do dia tá indo embora. É aí que Sammy percebe que deve ter alguma fonte de energia travando as portas da casa e que se ela for desligada vai facilitar a fuga de todos. Adivinha o que eles fazem em seguida? O grupo se separa mais uma vez. Peter e Sammy vão procurar em um lado da casa, enquanto Anita e o Frank vão para outro. Eu sinceramente acho que Peter deveria ter mandado Sammy ir na frente dele, já que ela poderia se transformar a qualquer momento e morder o danado. Mas não, porque o cara acha uma boa ideia entrar no corredor escuro com ela e pior, ele ainda deixa a mulher atrás dele. Infelizmente, a Abigail começa a controlar a hacker, que avança no cangote de Peter sem dó, finalizando. A Anita e o Frank percebem que tem algo bem de errado com a menina e metem o pé de lá. Porém, a Sammy capetinha vai atrás só para ser explodida pelos raios solares refletidos numa bandeja de prata. Do nada, uma estante de livros se abre e mesmo com o Rainbow na mão, os dois descem só para dar de cara com o Gus Fring. O cara diz que foi transformado por Abigail depois que ele foi pego passando a mão no dinheiro da empresa, sendo que agora o que o cara mais quer no mundo é se vingar da capirotinha do pai dela. Então ele se propõe a transformar Frank num dentução, justamente para que os dois possam dar uma surra nos danados e assim tomarem o império do crime deles. Frank nem pisca direito e já aceita a proposta, o que é péssimo para Anita, que agora acaba de entrar pro cardápio do dia. Quando Gus Fring vai servir o buffet para Frank, ele toma uma estaca no coração do ex-policial, já que Frank na verdade quer comer a Anita sozinho. A moça corre, porém é pega de jeito e toma uma surra para nenhum lutador de MMA colocar defeito. É aí que a Abigail chega e pula em Frank, dando tempo assim pra Anita recuperar o fôlego. A vampirinha metida diz que tá muito fraca e que precisa da ajuda da Anita se quiserem mandar o recém-transformado pro saco. Só que, mano, eu não sei o que esse cara andou comendo, mas o danado tá virado no suco, porque ele não bate nas garotas, ele praticamente esmigalha as duas. Em desvantagem, a Anita acaba sendo mordida pelo cara, que fica tinindo pra controlar os movimentos dela, pedindo que a mulher ataque a vampira Júnior. Quando a Anita tá prestes a fazer isso, ela se recusa e tenta cravar a estaca em Frank. A Abigail então se recupera e explica pro idiota que demora muito tempo para um vampiro aprender a controlar outro mentalmente. Com o help da Anita, elas finalmente perfuram Frank com a estaca e calabreiam a sala toda de groselha. É aí que a Abigail diz que vai deixar a Anita ir embora em paz, o que não vai ser possível, já que o vampirão morre, ou devo dizer, o Drácula entra na casa e fica bastante interessado em jantar a Anita também. A Abigail, no entanto, se mete no meio e diz que a mulher a protegeu, o que acaba convencendo o Drácula magrelo a deixar a Anita ir embora finalmente. No final do filme, a gente vê a mulher metendo o pé e chupando o pirulito do começo do filme. O total de presuntos de Abigail foi de 38 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra Sammy danadinha. Galera, sigam a gente nas redes sociais e, por favor, assiste os outros vídeos do canal, onde eu derroto mais histórias de vampiros como Drácula, 2019, Van Helsing e muito mais. Não esquece de dar uma mordida nesse like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!